Bom dia a todos. A partir de hoje, vamos estudar o Livro dos Médiuns de forma sistematizada, a partir do número 1 até o final do livro. E quando aparecerem perguntas, responderemos sempre na primeira semana de cada mês. Ou, se não houver pergunta, faremos um tema específico sobre mediunidade. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade na cidade de Registro, São Paulo. E a nossa proposta é levar esclarecimentos sobre o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina espírita, pois responde como ocorrem os fenômenos. No capítulo 1, o título é Há Espíritos, e o item 1 esclarece: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. No item 2, esclarece: geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Então alguém questiona: qual a necessidade da informação dos espíritos se Jesus já nos legou tudo o que era necessário? Ocorre que realmente Jesus, como governador espiritual do planeta Terra, trouxe a nós o que é necessário e deixou isso claramente explícito ao se despedir da gente quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ocorre que o verbo amar é conjugado de uma forma diferente pelas pessoas. As pessoas confundem paixão com amor. Então, muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Já dissemos em vídeos anteriores que na nossa evolução enquanto espírito, a princípio, tínhamos só sensações. Evoluindo nas nossas idas e vindas ao plano espiritual e voltando ao planeta Terra e aprendendo, desenvolvemos o instinto. E, continuando a nossa jornada, atingimos o grau de paixão. E os jovens têm toda razão quando afirmam: estou apaixonado. Porque é isso mesmo que a gente sente, a princípio, por outra pessoa. E costuma-se dizer que está amando. Será que isto é verdade? Se fosse, a gente jamais deixaria de amar. Porque quem ama não deixa de amar jamais. Então nós nos apaixonamos, e há aqueles que se apaixonam por carro, por coisas e por pessoas. Porque quando tem o interesse contrariado, já não ama mais, então não era amor, era paixão. Sem indagarem se tais contos de fada despojados dos acessórios que vêm com eles encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo do que se revela sobre o espírito. E sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Rejeitam todo como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Existem aquelas pessoas que não param em religião nenhuma. Por quê? Porque sempre vai se chocar com alguma atitude, com algum ato. Porque religião tem origem no verbo religare, do latim religare, que significa ligar novamente. E são são nela a participação de pessoas, e pessoas têm
qualidades e defeitos. Então a pessoa começa a seguir uma religião, se decepciona lá com o seu líder religioso e acaba não parando em religião nenhuma. Seja qual for a ideia que se tenha dos espíritos, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Se é um princípio inteligente, né, não podemos negar que ele existe. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência da sobrevivência da individualidade que a doutrina espírita nos traz, demonstrando de forma teórica e dogmática, através dos estudos, que o espírito somos nós, demonstrando de forma cabal. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos, né? Já que questionamos a princípio se espíritos existem. Nós somos um espírito revestido momentaneamente de um corpo físico. Mas aí alguns nos contestam dizendo, mas o Paulo, o apóstolo, né, apóstolo dos gentios que nos trouxe as notícias do Cristo, ele não dizia que a vida é uma só? Por que então se fala em reencarnação do espírito? O Paulo tinha toda a razão. A vida é uma só, mas com múltiplas existências. Então, enquanto espírito, temos uma vida só. Fomos criados por Deus para a eternidade. Entretanto, lá na questão 915 do Livro dos Espíritos está escrito que fomos criados simples e ignorantes. Se nos debruçarmos sobre as fotos dos homens das cavernas, né, veremos que tínhamos um corpo bastante desfigurado e que foi evoluindo, tudo evolui na natureza. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que sua natureza difere da do corpo, visto que separada do corpo, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. O corpo físico é uma casca, né, que vai virar pó. Do pó vieste e do pó ao pó voltará, né, está escrito. Naturalmente, porque nós somos três em um. Já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. Sou o espírito pensante, né, tenho um perispírito, que é o meu corpo fluídico com o qual posso, né, continuar vivendo. E daí há aqueles que acham que não morreram porque vê o próprio corpo, né? E existe o corpo físico. André Luiz nos traz uma figura no livro A Vida Continua, muito interessante, como se fora o carroceiro, a carroça e o burro, o animal que puxa a carroça. Quando a pessoa morre, o carroceiro monta no burro e continua a viagem. A carroça perdeu sua função, porque deteriorou-se. Assim somos nós. Quando diz que morremos, foi a carroça que foi enterrada. A parte inteligente, que é o carroceiro, continua galopando no burro. O espírito goza da consciência de si mesmo, pois é passível de alegria, de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que não haveria razão de ser, né? De existir. Por isso que nas comunicações, nos contatos espirituais, há aqueles que dizem que estão sofrendo ou estão felizes e às vezes reclamam quando desencarnou, por exemplo, se foi na água, se sente afogando, quando foi no fogo, diz que está queimando, né? Na verdade não está. É a sensação que ficou cristalizada no perispírito. Por exemplo, uma pessoa que extrai um dos órgãos, né, um braço ou uma perna, é normal se queixar de que sente aquela parte do corpo, né? Tem aqueles que dizem até que está sentindo coceira no pé, que não existe mais. Na verdade existe, no perispírito. Não existe mais a parte física. Então, tem que se admitir que a alma existe.
E admitindo-se isso, que vem a ser dela e para onde vai? Esta é a grande proposta da doutrina espírita, né? Nos esclarecer de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Viemos de diversas encarnações que tivemos desde os mundos primitivos. Há um poeta chamado Al-Rami, que viveu 1350 anos depois de Cristo, que ele dizia: sonhei no vegetal e vivo no homem. Nós já tivemos muitas vidas. Segundo a crença vulgar, a crença popular, depois da nossa passagem, uns vão para o céu. Se foi bonzinho, vai para o céu. Se foi ruinzinho, vai para o inferno. Mas onde fica o céu e onde fica o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima, o inferno era embaixo. Porém, o que são o alto e o embaixo no universo, Jesus esclareceu: o céu está dentro de vós. Então podemos produzir o céu ou produzir o inferno aqui mesmo. E quando uma pessoa cerceia a própria vida, dizem que ela foi para o inferno. Não foi. Ela já estava no inferno. Por isso se matou. Por isso tirou a própria vida. Então, o embaixo, o em cima no universo, não existe, porque a Terra é redonda, né? Uma vez que se conhece a esfericidade da Terra, então, deixou de ter sentido isso. O movimento dos astros, o movimento que faz com que o que é dado um instante está no alto, esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis, nos faz ver que esse aprendizado servia enquanto éramos crianças espirituais. Então, para as crianças, a gente, como não pode responder as coisas de forma correta, né, pela falta de entendimento, a gente fala: é assim porque é assim. Então, a gente às vezes vê crianças falando porque sim, né? É que não lhes esclareceram as coisas. Então, verdade é que os lugares inferiores também se designam as profundezas da terra, né? O golfo do mar, mas que vem a ser essas profundezas, desde que a geologia já esquadrinhou e que não é tão profundo assim, né? Tudo tem um limite, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas, chamadas de céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo e que mesmo o nosso Sol é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo-se cada um o centro de um turbilhão planetário. Então, a doutrina espírita veio nos esclarecer e nos livrar desses conceitos, né, tão mesquinhos, por assim dizer. A doutrina espírita tem resposta para tudo. Nós não temos, mas a doutrina espírita tem resposta para tudo. Aqui ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidão que é o universo. Então, são reflexões que os mentores espirituais nos trazem no início do estudo do Livro dos Médiuns aqui, para a gente buscar raciocinar, fazer um exercício mental, né? Por que somos espíritos? Viemos de um universo e vamos para outro. Estamos aqui para aprender e principalmente para servir. Nós costumamos dizer que a casa espírita, no início, é vista como uma UBS, assim, um lugar de tratamento, né? Via de regra para algum ente querido que está necessitando. Mas, através dos estudos, vamos verificando que trata-se, na verdade, de uma escola com a finalidade de que estejamos equipados para as tarefas que aparecem. Então, a razão se recusa a admitir a nulidade do infinito. Por exemplo, a ideia de ir para o céu e ficar sem fazer nada. Bem como nos traz a convicção da justiça divina, que jamais iria lançar uma criatura sua no inferno eterno, né? Ficar queimando lá o resto da eternidade, para quê? Qual a finalidade disso? Então, esta reflexão de hoje tem o objetivo de nos levar
ao entendimento de que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem que Deus permita. Participe dos nossos estudos, envie-nos suas perguntas e nós estaremos respondendo no próximo vídeo do próximo mês, sempre na primeira semana de cada mês. Que Jesus continue nos abençoando e que nos permita uma semana com muita luz e trabalho.